Sil! Oi, querida, boa noite. Boa noite! Como é que você tá? Eu estou bem, melhor ainda falando com você, né? Ah, Minha imagina! cirurgiã predileta. Ah, meu Deus, você me Que entrou no Rafael não elogio. escute, que Rafael não escute. É porque eu sou a cirurgiã, ele é o cirurgião. Pois é, tudo bom, Ju? Ai, Sil, obrigada por você ter entrado, viu? Você vai ter muita coisa para esclarecer pra gente. Fala um pouquinho mais sobre você, Sil. Então, vamos lá. Tem uma longa carreira aí, né? Comecei minha formação no IED, depois de algum tempo fiz uma formação em estética pela Souza Marques, né, de 2 anos. E no mesmo tempo, praticamente, engrenei na medicina ortomolecular, fiz pela FAPES 2 vezes seguidas, lá em São Paulo, com o pessoal do Efraim. Fiz também a parte de medicina funcional integrativa. E depois, por fim, resolvi fazer a parte de terapia sistema psicossomática e agora eu estou fazendo metamedicina. Então, a gente tentou englobar um todo aí, né, dentro da abordagem médica propriamente dita, né? Uhum. A Ju me conhece, acho que a Ju me conhece como paciente no primeiro momento, como uma Foi. amiga, né? Que a gente tinha uma convivência social e ela sabe da minha abordagem, né? Como um todo, e eu também vi toda a trajetória dela, médica, e conheço muito bem essa abordagem. Aliás, ela cuida de mim, eu cuido dela, ela cuida de mim, então é Ó, muito bom isso, né? é, Porque a gente sabe exatamente como o outro olha para gente e como ele aborda, né? As sim. questões que não são puramente ali estéticas ou na verdade se aborda um todo, né? É. E é isso. E eu recebi o convite da Ju no primeiro momento para falar de um tema muito interessante e que eu acho que nem todo mundo sabe primeiro diagnosticar e nem muito Uhum. menos tratar, porque quando você não sabe o que é, você não trata direito, né? Então eu vou deixar ela falar tudo aí, na hora que ela quiser uma opinião ou abordagem que eu faço também, integrativamente, né? Porque inclusive o que ela vai falar merece uma abordagem integrativa. Uhum. Aí a gente troca aqui. É Sil, o isso. que eu sempre costumo falar é que eu gosto muito de indicar paciente para você, não porque você é minha amiga, né? Porque eu acho que a gente, para quem a gente indica, a gente está chancelando também o nosso trabalho que a gente acha, mas eu acho que você aborda o paciente de uma maneira muito completa, né? Então você aborda vários aspectos, né? Eu digo isso por mim, porque eu também sou sua paciente, né? É muito fácil a gente indicar só por parceria, porque é amigo, não, mas eu digo por experiência própria, que quando eu indico, é porque eu indico o que é bom para mim. Então, assim, o que eu acho bom para mim, eu também acho bom para os outros. Então, o que eu confio para mim, eu confio para as outras pessoas. Então, é por isso que eu respeito muito todo o seu trabalho, toda a sua experiência. E ao longo desses últimos, não digo nem anos, eu acho que na verdade ao longo desse último ano, tá? Pós-pandemia, a gente começou a receber pacientes, mulheres, né, jovens, no consultório, que se queixavam muito de membros inferiores. Poucas delas se queixavam um pouco de membros superiores, mas a grande maioria era de membro inferior, que começava em glúteo, vinha culote, vinha coxa, e algumas chegavam à panturrilha, parando ali no tornozelo e poupando o pé. E inicialmente a gente estava tratando isso como lipodistrofia, né? Mas uma lipodistrofia severa. E é engraçado porque 100% dessas mulheres, se você olha elas da cintura para cima, claro, se o membro superior não for acometido, ela é uma paciente magra, Sim, né? E que ela está procurando atendimento, às vezes, para emagrecer, que eu acho que isso deve chegar muito para você também, delas querendo sim, sim, emagrecer, né? sim, Achando que é obesidade. sim. E para a gente chegava muito como lipodistrofia, né? Querendo só procurar lipoaspiração. E aí, isso é uma matéria que a gente não aprende em faculdade, que a gente não aprende em residência, né? Até porque isso é uma doença muito nova. Entrou agora no rol da ANS, entrou agora no CID, né?
que como doença nesse minuto, né, há pouco tempo. Então é uma coisa que ainda não é muito discutida, até porque as pessoas ainda não conseguiram identificar qual é a causa com toda certeza, né? Tem-se que é uma doença hereditária, Sim. herdada geralmente de mãe para filha, né? E que um dos gatilhos é a alteração hormonal, que é ou na puberdade, ou na menopausa, ou pós-gestação, né? Sim. Ou pelo uso de anticoncepcionais, né? Também, que é muito difundido, principalmente entre as adolescentes, né? A vida sexual hoje começa muito precocemente, né? Uhum, Então, por um controle de natalidade, entre outras coisas, né, Ju? Porque, uhum, inclusive, com todo respeito aos colegas, porque eu não falo mal de ninguém, né? Que acho que cada um tem uma maneira de tratar, uhum. mas muita gente trata acne não grave com anticoncepcional, né? Então, assim, você melhora a acne e gera um lipedema, ou gera uma desbiose, ou gera um trombo na perna do paciente. Quer dizer, é, eu acho que existem casos e casos que você pode usar uma medicação anticoncepcional, Uhum, quando o paciente não tem condição, uma endometriose grave, enfim, alguma condição que. Mas eu acho que banalizar o uso anticoncepcional, ainda mais para mulheres tão jovens e por tanto tempo, é trazer uhum, realmente patologias, inclusive estéticas, né? Por que eu fui fazer medicina estética, né, como endocrinologista? Porque eu queria aprender o uhum, que indicar, eu queria saber o que funcionava, eu queria, foi por curiosidade, foi por vontade, né, de tratar o meu paciente obeso, inclusive, e eu fiz uma pós de 2 anos, que foi maravilhosa lá na Souza Marques, né, e eu aprendi muita coisa, né, desse olhar, né, e dessa parte, inclusive, de um todo, foi ali que eu acho que eu fui buscar outras coisas também. E o que, que acontece? Quando você pega uma doença, bom, não é uma doença, mas vamos dizer, uma característica, não sei se a gente pode denominar doença, mas vamos lá, uma síndrome, exatamente, como o lipedema, você tem acometimento do sistema gorduroso ali, você tem um depósito de gordura, como você falou, tem uma alteração genética que ainda não se sabe por que dessas células. Essas células têm uma maior, vamos dizer assim, têm uma maior afinidade pelo estrogênio, tá? E com isso, elas sofrem o quê? Elas sofrem uma hipertrofia, elas aumentam de tamanho. Aumentando de tamanho, o que, que acontece com elas? Elas comprimem os vasos linfáticos e venosos e que estão ali, né? Então isso faz o que, que acontece? Você gera um edema, né? Um processo inflamatório, muito parecido, inclusive, com a lipodistrofia, né? Nesse sentido. E ela pode evoluir, uhum, né? Ela não é estática, ela vai uhum, evoluindo à medida uhum. que os gatilhos, né, À estão medida que a atuando. inflamação vai Vai acontecendo, né? acontecer. Também tem uma ação muito importante, né? Dependendo do estilo de vida do paciente, né? E dos hábitos, do estilo de vida, quer dizer, hoje em dia, o que a paciente come, se ela faz ou não atividade física, a ingesta alcoólica que ela faz, se ela fuma cigarro. Você vê hoje em dia a maioria dos adolescentes todos com cigarros eletrônicos, né? Bebendo muito cedo, Uhum, não se atentando para uma alimentação mais saudável ou uma rotina. E Ju, por incrível que pareça, minha querida colega, né, minha cirurgiã, as pessoas não bebem água. As uhum, pessoas não bebem água. uhum. A quantidade Verdade. de pacientes que eu pego com litíase renal, eu estou falando de outra coisa, porque não bebem água. E a água, ela faz o quê? Ela aumenta o sistema de drenagem do organismo, de desintoxicação, simplesmente porque ela aumenta a diurese, ela aumenta, ela limpa. Então, assim, tem uma série de questões, né, que estão ligadas aos gatilhos, né? Uhum, E isso é o que você está falando, as pessoas não têm uma gordura que é difundida no corpo todo, ou que fica localizada em abdômen, ou enfim, elas têm uma gordura localizada. Isso gera um problema de autoestima. A gente vive numa sociedade, né, onde padrões estéticos são extremamente
cobrados hoje em dia, né, pelas mídias, por tudo, né? Enfim. E aí aquilo gera uma angústia no paciente, né? E o colega, ele vai tratar aquilo que ele já ouviu falar, né? Sim. Ou que ele não vai, né? Muitas vezes, então, assim, eu acho que a abordagem, como você falou, independente de você ser um cirurgião plástico, ser um vascular, ser um endócrino, ser um nutrólogo, enfim, um nutricionista, você tem que saber da história do paciente. Porque quando você vai conversar com o paciente, mas não tratar aquilo que ele está te trazendo unicamente como queixa ou como meta, você mesmo sem saber o que é, você vai ter mais dicas. Então, o que eu acho que é o primeiro caminho? É a gente realmente ir além. É a gente conversar, é pesquisar a parte genética, é a gente, né, tentar. Porque a gente vai ver uma interseção desses fatores, né, ali atuando como gatilhos, né, e obviamente dando esse problema. Né? E aí eu vou até conversar, eu vou até te fazer uma pergunta, né? Como médica, eu não sou cirurgiã, pelo que eu já li de lipedema, porque eu trato pacientes com lipedema clinicamente, né? Com orientações, com mudança de estilo de vida, a gente orienta a fazer drenagem, a gente orienta a usar medicação, as medicações que vão usar no melhorar a parte vascular, você pode usar desde fitoterapia e medicadiosmina mesmo, e, sabe? Você pode usar, você melhora muito, mas dependendo do grau de acometimento, você tem problemas sérios, articulares, né? Você tem outras situações, né, de dificuldade, né, de dor, né? O lipedema dói. Tanto que ele é chamado de ele hoje em dia ele já é estabelecido como doença, sabe? Antes a gente achava que ele era uma síndrome, É uma síndrome, pois mas não, agora ele é uma síndrome de uma doença, síndrome de doença gordurosa dolorosa. Ou seja, ele dói, tem exatamente. acúmulo de gordura e isso dói. E essa dor, a gente sabe que pacientes com dor crônica são pacientes que geralmente também acabam tendo um acometimento também psicológico. Porque a dor faz a gente entrar no outro estágio, né? A dor sempre faz a gente entrar no estágio de uma dor constante. Então, imagina uma pessoa que está sempre com dor. Então, isso acaba entrando... Além do estresse, né, Lu? Do estresse. Ju, assim, né, que a gente já tem um componente a mais ali dentro do sistema, hipotálamo, hipófise adrenal, atuando, né? Produzindo as catecolaminas, toda uma resposta inflamatória, porque o negócio já é inflamatório. Você ainda com dor, você piora ali a resposta inflamatória, né? Gerando desconforto, e aí altera tudo, né? Microbiota, tudo, né? Eu acho que para mudar muito até o diagnóstico, porque eu acho que 90% das mulheres não tem ainda o diagnóstico, eu acho que a gente só consegue fazer isso com educação, que eu digo, e divulgação. Por exemplo, e quem tem esse tipo de informação, eu acho que faz parte, é nossa obrigação a gente divulgar, tá? Porque eu vou te falar que até depois que eu comecei a falar mais sobre lipedema, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres gratas, sabe? Porque são aquelas mulheres que sofreram a vida toda lutando contra a obesidade e estavam lutando contra uma doença que, na verdade, elas não existiam, elas não tinham, elas estavam lutando contra a diagnóstico errado. E isso acaba gerando uma frustração muito grande, porque você acaba indo pra academia, malha pra caramba, ou então você faz uma dieta, faz um jejum e também não surte efeito. E a gente sabe, Sil, que principalmente aqui onde a gente mora, no Rio de Janeiro, todo mundo anda com perna de fora. É da nossa cultura, né? Ir pra praia, ir pra piscina, é verão, é biquíni. Então isso vai gerando, sim, querendo ou não, uma certa pressão na mulher, né? Que sabe que, pô, tá chegando o verão, então isso já gera uma preocupação. É claro que a gente não tem que tratar e nem se preocupar com o que o outro tá pensando.
a gente tem que se tratar porque tá fazendo mal ou não pra gente, né? Sim, mas é isso. Mas o lipedema, ele é mais do que uma questão estética, ele é mais do que ter ou não uma perna bonita. Ele lida com toda essa parte de autoestima da mulher, lida também com a parte física da mulher, porque é aquela mulher que começa a ter uma dor e aquela perna tá sempre inflamada, e aí aquela gordura na perna não é só aquela gordura que está inflamada, a gente começa a ficar toda inflamada, então tudo começa a ficar ruim. E aí aquilo começa a piorar, porque a gente sabe que o lipedema, por ser uma doença crônica, ela, se você não frear e se você não tratar, apesar dela não ter cura, mas se você não começar a tratar, ela vai evoluindo de uma forma ruim. E aí vai ficando cada vez pior. Aí você entra naquele ciclo de que, pô, tá muito ruim, não tá adiantando ir pra academia, não tá adiantando Sim, dieta, porque você acaba sim, fazendo uma coisa de cada vez. Ah, mas aí sim. eu tô drenando, não tá adiantando. Aí o que eu faço? Eu largo a drenagem e vou pra academia. Aí a academia não tá adiantando, então eu largo a academia e vou pra nutricionista, vou pro nutrólogo. Sim. Então acaba gerando frustração de uma vida toda e na verdade você não está tratando por inteiro e aquilo vai evoluindo de uma forma ruim, né? Pois O é. Sil, pra gente antes chegava muito dessa forma, tá? Paciente com membros inferiores, com muito nódulo, com muita celulite, que a gente achava que aquilo dali estava estranho, porque era como eu falei, pô, tá obesa, mas poxa, só da cintura para baixo, como que obesidade é essa? E a gente começou a investigar e começou a ver que, na verdade, você tem uma história familiar e que, de repente, teve um gatilho. O que eu faço ultimamente, tá? Uhum. Quando a gente pega um paciente com lipedema, a gente só não lipoaspira. A gente não só tira essa gordura que está ali inflamada. Até porque a gente sabe que a gente tem um limite de segurança. A gente não pode simplesmente retirar cada depósito da célula da perna de uma pessoa. Tem um limite de segurança ali. Então, Então, era aqueles. isso que eu ia até conversar com você agora, que eu ia te perguntar, que eu acho que até para as pessoas poderem entender, para ficar didático, né? Assim, explicar para eles assim o que que é, de repente você fala, e a gente explicar que tem 4 estágios, né? Na verdade, você pode começar no estágio 1, evoluir até o estágio 4. Eu acho que é importante, de repente, você falar. E depois a gente falar dos tratamentos, né? Quer dizer, dos Uhum, integrativos, dos. E aí eu ia te fazer a pergunta, né? Porque uhum. a resolução, entre aspas, se você mudar tudo isso, depois a gente compila para eles poderem entender, é realmente você tirar aquelas células de gordura que estão ali, aquele excesso que está comprimindo os vasos e a circulação linfática, obviamente, né? Mas, mais uma vez, né? Se a pessoa não muda o estilo de vida, continua com os gatilhos, possivelmente ela vai ter ali um outro depósito futuramente no processo de envelhecimento, né, na longevidade. Aí vai ter uma senilidade, não vai ter uma senescência, né? E aí eu acho que você pode falar do quanto que se pode se tirar, né? Porque a gente tem a ilusão que a gente pode resolver tudo com a cirurgia. E na Não, verdade não pode, não né? é assim, né? Então, pois é. É isso que você falou, são 4 estágios, né? O primeiro estágio é aquela mulher que tem aquela pele macia, mas começa a ter celulite, que ela começa a achar que a celulite é naquela na parte do glúteo, começa a perceber que a perna está começando a fazer um acúmulo de gordura, mas um acúmulo de gordura diferente, digamos assim. No segundo estágio, você começa a notar nódulos Sim. na perna da pessoa. Você já começa a perceber que ali tem um pouco de algumas fibroses que você passando a mão, você Já consegue evoluiu. perceber isso. Já Já evoluiu. evoluiu. No terceiro estágio, você já sente o subcutâneo dela endurecido, ou seja, aquela camada de pós já está muito inflamada, já tem muito edema dali. E no quarto estágio, além de você já ter o subcutâneo, nódulo, fibrose, já tem acometimento também linfático, porque a gente começa a perceber que começa a acumular muita gordura de forma desordenada, elas começam a fazer hipertrofia e aí começa também a Uma obstruir. simetria, né, Lu? Ô, Ju? Fica uma simetria ali dentro do processo do lipedema. É isso que você está falando? Na verdade, a assimetria é o seguinte: ela comete os dois membros. Ela vai evoluindo os Não, dois mas a membros de uma simetria é na vez só. deposição, né, que eu estou dizendo. Não fica
fica heterogêneo o processo. É isso Fica que heterogêneo. fica heterogêneo. Fica É isso que eu estou heterogêneo. falando. No Sim. último estágio, ele tem acometimento de vasos linfáticos, porque começa a ter dificuldade desses canais linfáticos de fazerem a drenagem linfática, por conta de tanta gordura, né? Por conta dessas gorduras que fica ali entremeada e começa a fazer obstrução. E aí, Sil, começa a entrar naquilo. Quando a paciente chega em qualquer estágio, a primeira coisa que a gente costuma fazer não é logo lipoaspirar e tirar aquela gordura, tá? A gente tem um limite de tirar gordura de qualquer pessoa, de qualquer parte do corpo. Existe um limite para isso, até porque a nossa estrutura corporal, ela é pele, subcutâneo, né, gordura, músculo e osso. Então a gente não pode simplesmente tirar tudo. Então o pouco de gordura ainda vai ficar, né? E esse pouco de gordura que ficar, ela ainda pode ficar inflamada. Então não é só tirar essa gordura. A primeira coisa que tem que fazer é tratar de forma clínica. Tem que desinflamar esse paciente. Ele tem que ir para a cirurgia já desinflamado. Até porque, sabendo que eu tenho um limite que eu posso lipoaspirar, que é geralmente 35% da porcentagem corporal, a gente tem que pensar no seguinte: eu tenho que desinflamar o máximo esse paciente, botar ele para perder o máximo de peso, colocar ele na academia, mudar todo o estilo de vida dele, fazer a drenagem, iniciar a medicação e aí sim ele vai para a cirurgia. Ele vai para a cirurgia para tirar essa gordura que tá doente? Sim, ele vai. Mas a gente tem que diminuir o máximo isso. Tá? E uma coisa que eu queria te perguntar, Sil, é o seguinte: quando eu te envio um paciente para tratar de forma clínica, como que você conduz esse paciente? Como é que você faz? Como é que você trata? Bom, primeiro de tudo, você sabe que eu vou perguntar toda uma história, né? Eu vou ter que fazer uma anamnese, né, para entender a história familiar, para entender, né, se o avó, se a tia-avó, se primas têm a mesma patologia, porque, como você falou, a gente tem uma hereditariedade que é gritante na maioria das vezes. Pode acontecer, mas também pode não acontecer, eu pergunto, né? E vou perguntar sobre uso de hormônios, né? Ou a gente vai avaliar um perfil hormonal específico e inflamatório, né? Obviamente que eu vou ver se essa paciente já tem um Doppler de membros inferiores, né? Porque você pode ter um comprometimento vascular também, paralelo ao processo, né? E a gente vai tentar entender alimentação, tudo aquilo que a gente conversou aqui, o estilo de vida, né? E tudo. E aí, obviamente que com os exames laboratoriais, com um Doppler, né? Vou perguntar se ela faz uma drenagem, se ela é uma pessoa ativa, né? A gente sabe que um paciente que é sedentário, que está com dor, ele tem dificuldade de fazer exercício. Vira um Né? ciclo, Primeiro né? que ele não tem uma adaptação cardiometabólica, né? Uma cardiovascular, nem osteoarticular, ele já tem dor, né? Então, eu sugiro geralmente água para esse paciente, porque a água diminui o impacto, né? Então, é uma maneira que ele tem de já começar a se movimentar. Eu não acho que a gente tem que trabalhar com a individualidade, porque não adianta você querer transformar uma pessoa sedentária numa atleta. A pessoa vai desistir, esse não é o intuito, né? Eu também, assim, Ju, eu avalio muito o perfil psicológico e emocional da pessoa, sabe? Eu pergunto o que ela quer, né? O que você quer? Ah, eu quero me livrar disso. Então, você tem que entender o que gera isso e o que você não vinha fazendo e o que é possível de ser feito. Porque eu não faço milagre nem mágica, gostaria. Então, é meio que terapêutico. Olha, eu quero colher batata. Você tem que plantar batata. Você não vai querer colher batata se você plantar melancia. Não adianta. Né? Então, a gente joga a responsabilidade para o paciente nesse sentido. Olha, o que você quer? Não, eu quero me livrar disso, isso me angustia, isso é muito importante. Ok. Então, o seu processo é esse e esse. Né? Você tem uma doença que provavelmente tem origem hereditária, tem um perfil genético que não está estabelecido, mas a gente já sabe, tem uma suspeita muito forte que essas células têm um receptor um pouco mais sensibilizado ao estrogênio. Se ela usa algum método anticonceptivo à base de estrogênio, eu tiro, eu troco, boto um DIU de cobre ou de prata,
né? A gente vai desenhar uma outra estratégia, porque também não adianta uma pessoa que está passando por uma desse engravidar. Então, assim, a gente tem que pensar como um todo, né? E, obviamente, que se você está me mandando paciente, eu vou te ligar, né? A gente vai desenhar uma estratégia para esse paciente terapêutica, digamos, até mesmo psicológica, para que ele possa, né, seguir alguma coisa, porque também não adianta a gente montar um plano que ele não vai conseguir seguir, né? Do dia para a noite, a pessoa deixa de comer glúten, tomar lactose, beber álcool e morre também, né? Porque você não pode tirar as coisas. As pessoas acham que assim, olha, vou parar de comer tudo. Não é assim, gente. A comida tem uma questão emocional. Entendeu? Se você for muito nenhum radical, ser também não humano vai está durar, aqui né? a passeio, nenhum ser humano é isento de problemas, de estresses e desafios. Então, assim, a gente tem que entender o momento da pessoa, a gente tem que entender a relação que ela tem com a comida e modificar, sim, sem dúvida nenhuma. Mas olhando isso. Então, eu fico vendo, inclusive, com todo respeito, mais uma vez, aos colegas, que colocam milhões de protocolos dentro de um procedimento de vida. Olha, para ser feliz você tem que comer isso, não comer aquilo, fazer isso. Isso é real, né, Ju? A vida real não é essa. Né? A vida real é muito diferente. Né? Então, assim, eu tiro por mim. Eu fui atleta desde que eu nasci. Eu entrei na piscina com 6 meses, eu faço esporte até hoje. Eu não posso impor para um paciente meu que não tem a mesma vida, que não teve a mesma vida que eu, fazer o tanto de atividade física que eu faço. Eu fui habituada. Entendeu? Tem pessoas que nunca fizeram. Então a gente começa aos poucos. Olha, vamos começar andando, qualquer coisa vai ser ganho para esse paciente. Né? Então eu acho que o médico olhar esses perfis, conversar sobre eles e montar uma estratégia que seja possível de ser realizada é parte importante, indispensável do sucesso terapêutico. Porque se você der alguma coisa para o paciente que ele não consegue fazer, ele vai tentar fazer, ele vai tentar. Ele não vai conseguir, ele vai ficar mais frustrado, mais estressado e vai piorar. Então, assim, não dá para a gente fazer a mesma coisa com todo mundo. Nem tudo é para todos, nem muito menos da mesma forma. Sabe? Você bebe água? A gente fala assim, você bebe água? Não. Olha só, beber água é de graça. Ah, mas eu não tenho... Olha só, a gente começa botando a garrafinha, bota o despertador do celular. Se a pessoa estiver comprometida com ela mesma, ela vai começar devagarzinho. Agora, a pessoa bebe um copo de água por dia, você manda ela tomar 4 litros, ela não vai conseguir. Não adianta. Não adianta. Não é dessa forma. Agora, se você fala para... Olha, o seu resultado está diretamente relacionado ao comprometimento que você tem com você mesmo, com aquilo que você quer fazer, eu tenho certeza que ela vai dar tudo o possível, tá? Para melhorar. E às vezes, né, por trás dessa patologia estética ou paralela a isso, a gente tem outras situações, né, que pioram, né, situações traumáticas, emocionais, rejeições, uma série de coisas que eu acho que também o médico ele tem que ter a sensibilidade de perceber, né? E situações muito difíceis, muitas vezes a mulher está numa relação, foi largada, e está ali, não é só a perna dela que está feia, ela está se sentindo mal, ela acha que ela foi rejeitada por aquilo. Muitas vezes nem foi, mas ela projeta ali muita coisa. Então, porque é uma vida inteira, né, Sil? Tendo uma característica, tendo uma doença que te incomoda e que, na verdade, você pensa, sei lá, até por ignorância mesmo das pessoas, acham que é gorda, não quer se cuidar, enfim, tem sempre essas coisas preconceituosas que acabam gerando. Se você falou uma coisa legal, que, assim, é claro que cada paciente ele é tratado de forma individualizada, né? Então, quando o paciente vai para você, você vai analisar, você vai pedir exame de laboratório, você vai ver como que tá essa parte inflamatória dele, você vai desinflamar ele, mas você falou uma coisa legal, que é o que muita gente acaba não fazendo e uma coisa muito simples que você falou, né? Que é de graça, é água. Tem alguma outra medida anti-inflamatória que um paciente ele possa fazer em casa de uma maneira muito simples, como por exemplo uma água? Olha só, dependendo do comprometimento vascular, o uso de meias de compressão elástica, né? Nem todo mundo consegue, muitas vezes, dependendo da dor,
né? Uhum. Colocar a perna numa posição mais alta, Uhum. né? Assim, aí, Ju, vai depender muito do perfil do paciente, né? De quanto ele esteja cometido, mas são coisas que, por exemplo, se você tem uma alteração de retorno venoso e você coloca a sua perna um pouco mais elevada, no ângulo, né? Agudo ou um pouco mais, ela melhora o retorno venoso, né? Uhum. Então, é uma medida simples. Se você já Uhum. tiver comprometimento ali, né? Diminui dor, né? A drenagem seria um procedimento, mas já é pago, né? Você já tem Uhum. ali, tem que ter um profissional que possa Uhum. fazer também, né? O sal é uma coisa que você pode diminuir, né? Uhum. Não é tirar, mas diminuir. Uhum. Digamos, o álcool, né? Olha, não vamos ficar abstêmia, mas o álcool, o que, que acontece com o álcool? Ele é retentor líquido, Uhum. né? Ele piora tanto a questão da gordura, que ele é uma fonte de energia, Uhum. né? É, primária, inclusive se deposita sob forma de gordura, e ele piora a questão vascular. O cigarro é um horror para a parte vascular. Para você que é cirurgiã plástica, para a parte cicatricial é péssimo também, né? Uhum. Então, assim, são coisas que a gente pode orientar o Fazer sem paciente para ir minimizando, né? medidas que não são nem medicamentosas, na verdade, são medidas Não, exatamente. comportamentais, né? A gente pode exatamente usar alguns chás, entendeu? Algumas coisas assim que são. Mas assim, eu oriento isso, a parte alimentar, a parte postural. Por exemplo, a pessoa que passa muito tempo sentada, a gente pede para levantar um pouquinho, né? Porque ali você vai estar melhorando a parte circulatória específica, entendeu? Então, assim, tem algumas medidas que não são pagas, né? Que eu Uhum. acho que cabe a gente realmente verificar se o paciente está falando. A água é unanimidade, assim, as pessoas Uhum. não bebem água, tá? É Uhum. incrível. E quando você vai falar de tudo, né? E o paciente quer muitas vezes milagres, né? Diante de uma. Ele está com aquilo ali, sei lá, 5 anos. Ele chega no teu consultório, quer que você resolva em cinco minutos. É. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu imagino você, como cirurgião plástica, a expectativa que é uma cirurgia, né? Quer dizer, aquilo que você carrega, inclusive com peso, né? Porque muitas vezes você consegue resolver uma É. situação, mas muitas vezes é uma situação complexa, né, Ju, que é difícil, né? É muito E difícil essa, porque e essa especialmente, né? Porque, como a gente conversou, já tem carrega gatilhos, uma carga emocional muito grande, né? sim, E uma tem expectativa gatilhos, muito alta. Mas a sim, gente tenta deixar muito bem alinhado com o paciente antes, tá, Sil? Que é o seguinte, as pessoas precisam entender que o lipedema ele não é resolvido em uma cirurgia só. claro que não, Raramente, claro que não. raramente consegue resolver o lipedema em uma única sessão de lipoaspiração. Como eu disse, existe um limite, né? Existe um limite para isso. A gente não pode sair lipoaspirando o corpo inteiro da pessoa e arrancar tudo. Até porque se a gente tira muito em uma única sessão, tem risco de fazer lesão vascular. Sim, Então, e aí o que acontece? Se a gente acaba lesando também vasos linfáticos, a gente melhora o lipedema, que é a gordura, mas a gente pode acabar fazendo um linfedema. Então, sim. a gente tem Que que é uma fazer das uma coisa. complicação do lipedema, E inclusive, é uma né? das Quando está no grau. complicações. Então a gente tem que fazer com a técnica correta, tem que infiltrar muito mais, tem que fazer uma lipoaspiração, que não é uma lipoaspiração comum, a gente faz uma lipoaspiração de uma técnica diferente e com um aparelho de vibro. Ele vibrando mais, ele consegue não ter tanto trauma. Não tendo tanto trauma, não tem muita lesão de vasos linfáticos, né? E uma coisa que a gente tem utilizado muito é o laser, porque a É gente isso que eu ia te sabe. perguntar agora, porque eu tenho lido muito sobre cirurgias em concomitância com laser na abordagem do lipedema. Eu não tenho experiência nenhuma, obviamente, porque eu não sou cirurgiã. E dizendo que o resultado é muito bom, né? Assim, ele é superior ao procedimento cirúrgico isoladamente. Isso é verdade? É muito superior, né? Por diversos motivos. O laser, atualmente, a gente percebe que ele faz retração de pele. E uma das coisas que acontece quando a gente faz uma lipoaspiração, é só a gente pensar no seguinte: o paciente está mais gordinho, a pele está mais esticadinha. Quando a gente emagrece, a pele dá uma aliviada. Então, quando a gente vai tirar ali gordura, vai sobrar mais pele. Então, a gente, no primeiro momento, já pensando em retração de pele, a gente passa o laser.
Só que começou a perceber que os pacientes que usam o laser acabam tendo também um pós-operatório muito mais rápido, se recuperam melhor. Estimula, né? Estimula ali a parte de vascular, né? Ele É, faz estímulo de opioide endógeno, tem também. menos dor no pós-operatório. Então tem toda uma questão de tanto melhora estética quanto melhora de recuperação no pós-operatório. Então atualmente é desse jeito que a gente trata. Mas é aquilo, não se trata só com cirurgia. É claro que tem alguns casos muito graves que tem que fazer não só lipoaspiração, mas como lipectomia. São aqueles pacientes lá no estágio 4 que tem aquela perna que parece até elefantise, que, claro, ele vai ter que desinflamar, mas também tem que fazer uma medida heróica. Você tem que tirar aquela A bolsona de fibrose, né? gordura. E tem que abrir ali, né? Para poder. Tem que tirar, porque alguns pacientes, mas é claro, eles são em casos muito graves, que passaram a vida toda nisso, não conseguiram tratar, nem às vezes diagnosticar, e aí chega num certo estágio que ele não consegue nem mais andar. E aí você tem que arrancar realmente, tirar um pedaço daquilo para a pessoa ter qualidade de vida para conseguir até se movimentar, para ele conseguir Sim, fazer exercício, para ele conseguir pelo menos reagir. Porque às vezes o paciente ele tem tanto problema de mobilidade que ele não consegue sair do. sim. É um dos problemas grandes, inclusive articulares, de mobilidade, né? Você vai gerando ali, a perna fica pesada, né? Fica. É uma característica, né? É Sim. aquela característica de perna pesada, da perna estar sempre com mancha roxa, que a perna está sempre doendo. É uma característica do lipedema. Eu acho sim, Ju, eu acho muito legal a sua abordagem. É, a Ju é minha médica que cuida de mim também, né? Na parte preventiva, na parte estética, porque eu acho que não tem problema nenhum, né? A gente fazer, a gente Pelo tá ali. contrário. Mas, exatamente, mas o que que acontece? É de dentro para fora, né? Então, a Uhum, Ju, ela se preocupa com isso que eu falei aqui, né? Que é com background, que é com a história, com a genética. Justamente por quê? Porque ela quer que o procedimento, o resultado que ela está ali, né, abordando cirurgicamente, seja uma vez, seja duas vezes, enfim, dê certo, né? uhum, Então, eu acho isso muito legal, porque a maioria dos cirurgiões plásticos tem equipe, né? Ou tem trabalho, né? Mas, assim, pela própria soberania dos cirurgiões, entendeu? Você sabe do que eu estou falando, né? Eu não vejo isso em você, nem no Rafael, entendeu? Que são pessoas que, né? Vocês são muito preocupados com o paciente no âmbito uhum, geral. Eu sei que eu sou paciente de vocês, uhum, indico o paciente para vocês. Eu já indiquei vários pacientes, né? E vice-versa, né? Então, a gente percebe que o paciente se sente acolhido, né? Ele se sente seguro, porque ele está vendo que a médica ela não está querendo só operar, ela está querendo não. entender o processo dele ou dela, está querendo ali ajustar os gatilhos, né? Tendo uma equipe de apoio, trabalhando de uma forma integrativa, porque é isso que funciona. Uhum. Não adianta, é que nem emagrecimento, Ju. É performance, é tudo. Não adianta você fazer uma abordagem pontual sem Uhum. olhar para os gatilhos. Você vai É. fazer aquilo, vai resolver e vai voltar de novo, seja lá o que for. Né? Até Ainda porque mais se uma você. doença crônica, com perfil crônico, como é o Uhum. lipedema, que tem uma questão de receptor atrelado, genético atrelado, Uhum. né? Qual é a mulher que não faz pico de estrogênio? Toda mulher faz pico Uhum. de estrogênio quando ovula. Uhum. Até porque se chega uma mulher no consultório, tá, querendo fazer uma lipoaspiração e a gente consegue hoje em dia identificar que ela tem uma doença, a gente não pode pensar que a cirurgia plástica ela é uma atividade comercial, né? A gente não pode pensar que aquilo é uma cirurgia e você vai ganhar dinheiro com aquilo. É claro que a gente é médico e esse é o nosso É meio de mérito trabalho, nosso, mas é né? muito mais do É que muito isso, mais. né? É uma questão de caráter também. Não é Primeiro só você tem que isso. Eu acho informar que é para o uma questão paciente. não só de caráter, é uma questão de propósito. É. A gente precisa estar alinhado com os nossos valores e com nossos propósitos, né? Claro que o caráter faz parte de tudo isso, né? Uhum, Eu te conheço muito bem como médica, como ser humano, né? Como você me conhece. Eu uhum, sou formada há 27 anos, né? E a gente vai vendo isso ao longo da vida, sabe?
é muito importante. É isso que solidifica uma carreira. Claro que as coisas podem, em algum momento, ter um problema, ter uma situação difícil. Sim, Todo mundo tem. complicações todo Todo mundo vai mundo ter em tem. É algum momento da impossível em vida. algum É tratamento isso impossível não ser existir. 100%, né? Exatamente. Só que dependendo de como você está ali, né, o que você tem na mão do paciente, é completamente diferente. É. Principalmente se chega uma paciente que já tem, que já vem com esse sofrimento da vida inteira e você chega para essa pessoa e fala que isso é um tratamento definitivo que vai resolver a vida dela toda numa cirurgia Deus só. me livre. E você não resolve, entendeu? Não é assim um passe de mágica. É todo um processo. Essa semana mesmo a gente atendeu uma paciente que a gente falou, não está na hora de você operar. Primeiro você vai passar pela psicóloga, você vai trabalhar toda a sua questão emocional, você vai tratar essa inflamação, você vai tratar você primeiro como um todo e no final a gente faz a cirurgia, né? Porque a gente tem que entender que a cirurgia plástica ela faz parte de um tratamento, né? No caso dessa doença, ela faz parte de um tratamento. Ela não pode ser feita isoladamente, assim como não pode ser feito só isoladamente uma drenagem ou qualquer uma outra Sim, coisa. Tem que sim. ser feito tudo. Se É uma você não terapêutica fizer tudo, integrada. se você não fizer tudo, você não vai ter um bom resultado. Né? Então é sem puxar sardinha para um lado, puxar sardinha para o outro. É entender que cada especialidade nessa doença tem uma importância muito grande. E quem vai se beneficiar muito disso é o paciente. E o médico que conseguir oferecer esse tratamento integrado para o paciente, ele vai ter um paciente feliz. Com toda certeza, não tenho dúvida. E é exatamente disso que eu estou falando, né? É quando a gente tem esse olhar em 3D, né? É quando a gente tem valores, né? Acima da questão monetária, acima de outras questões de projeção, enfim, seja lá do que for, que está alinhada a um propósito, que você vai oferecer. Né? E eu digo mais, você vai atrair esse tipo de paciente para você. Uhum. Né? Porque tudo na vida é isso. A gente tem tudo aquilo que a gente dá, a gente acaba, claro, vai chegar um outro fora do contexto, mas a grande maioria já vai chegar em você indicada por um outro paciente que foi acolhido, que foi tratado, sabe? E é isso, é essa dinâmica na vida que é importante, né? Uhum. A gente ter uma conduta de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente gostaria que tivessem conosco, Uhum. para que a gente possa atrair, inclusive, esse tipo de paciente. Um ou outro vai sair e a gente também vai tentar, nesse paciente, mostrar para ele a nossa Uhum. maneira, dentro das possibilidades, né? O que dá ou não para fazer. Sim, ser Né? sincero e mostrar para ele ser clara, né? E dar para ele a Sim. oportunidade de conseguir tratar isso tudo. E mais uma coisa, assim, que eu falo da Ju e do Rafael em especial, né? Porque eu não vejo a Ju sem o Rafa, né? A minha relação com ela, mas eu não vejo a Ju sem o Rafa, adoro os dois, né? Tenho um carinho enorme para os dois, a gente já trabalhou junto no mesmo lugar, então, assim, né? Por isso que a gente tem vários pacientes em comuns. É, é... Ju, queria muito que todos os médicos fossem como vocês, na área de vocês, pelo seguinte, né? Porque o primeiro estado de consciência que a gente tem da vida, né, e daquilo que nos atinge, vem do corpo. Tá? Uhum. Isso eu posso dizer para vocês, porque é no corpo que a gente se olha, é no corpo que a gente, né, tá ali projetado uma série de coisas, né? Uhum. Então, assim, a beleza é algo também individual, Uhum. né? Com respeito aos padrões ali, né? Mas, assim, eu acho que o médico que tem a sensibilidade e a humanidade de dar para o paciente esse olhar, ele está dando para o paciente o primeiro passo para o início de um processo, né? Que é esse estado de consciência, entendeu? Uhum. Porque a gente é um corpo, mas a gente é um corpo que tem um mental, um emocional, um energético. E eu acho que vocês veem isso, vocês valorizam isso. Então, isso para mim é muito maior
do que propriamente o resultado estético. Por isso que eu me trato com vocês, inclusive, Sim, né? além de confiar muito em tudo que você trata, me perguntaram esses dias assim, eu indico só você, né? E aí falaram assim, você indica mais alguém? Eu falei assim, olha, deixa eu te falar, eu não tenho que indicar sinceramente, porque e é isso que eu gosto em você. Você não trata só a parte corporal, você trata muito esse aspecto psicológico também, né? E eu acho essa abordagem, eu acho que corpo e mente, eles estão muito interligados, eles estão muito envolvidos. E você trata isso muito bem, Sil. Você Não, é muito mestre nisso. Isso é não. muito maravilhoso. E tanto que eu fui fazer duas formações, eu estou na segunda, das questões emocionais, né, transbordando no corpo. E é óbvio, Ju, que todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser jovem, todo mundo. Ok, eu também quero, Uhum, entendeu? Mas não é só isso. A gente pode dar exemplo aqui, dar um exemplo de mulheres lindíssimas. uhum, Marilyn Monroe, para mim, foi uma mulher lindíssima. Para mim, ela foi um ícone. Um ícone de beleza, um ícone da época dela. O exército todo, ela cantava, ficava aos pés dela. Ela era viciada em anfetamina, viciada em álcool. Ela era amante do presidente, ela tinha uma reação triangular. O que adianta beleza sem alma, sem autoestima, sem amor, sem valores? Não uhum. adianta Não adianta nada. nada. As pessoas adoecem ou mentalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente. É isso Tá? aí. Eu sou a favor da beleza. Eu fiz medicina estética, Uhum, 2 anos. uhum, Né? Eu faço alguns procedimentozinhos pequenos no consultório que eu gosto de fazer uhum, ali, como eu faço procedimento emocional hoje em dia dentro do consultório. uhum, Por que eu não posso fazer? uhum, Entendeu? Mas o que eu gosto de fazer de verdade é equilibrar os pacientes, é dar para eles o olhar do processo deles e trabalhar com gente como vocês. uhum. Entendeu? Que eu fico tranquila de indicar, porque fala a minha língua. É. Porque É eu bom, né, vejo Sil? A cada gente coisa. poder ter, a Nossa, gente eu ter uma vejo equipe cada fechada coisa. e Eu, ter eu essa vejo cada confiança. coisa. Eu vejo cada coisa que, assim, a maneira como os médicos falam, não todos, né, mas como alguns tratam, a maneira impessoal, sabe? Gente, o paciente chega angustiado, ele chega sofrendo, ele chega com um Uhum, problema de autoestima, ele chega com um peso, muitas vezes, muito grande de outras coisas que a gente nem imagina. uhum, Não dá para olhar para esse paciente e dizer, pô, mas como é que você não faz atividade física? uhum, Preguiçoso. uhum. Não sabe o que o cara está É. passando, o que Não ele sabe como é que é a passou, vida dessa pessoa, os problemas sabe? em Então, casa, como que é assim, isso. você está ali jogando o seu ego, você está julgando, emitindo um julgamento para alguém que está indo te procurar pedir ajuda. Uhum. É feio Como se demais, você né? também tirasse 10 em tudo, né? Porque É, ninguém tira 10. Quem tira 10 em verdade, tudo não está mais aqui, está no outro plano. Me desculpa, verdade. né? Com Com certeza. toda. Então, assim, eu, sinceramente, o meu paciente, para mim, ele é sagrado, sabe? Eu estou ali sendo um canal da ciência, do mundo maior, de algo maior, para o bem dele. Agora, a gente tem que dar para eles o quê? A consciência do processo deles. Uhum, É aquilo que eu falei. Ó, você quer melhorar? Você bebe água? Não. Eu não posso beber água por você. Quanto você quer uhum. melhorar? Tanto. Então, quanto mais água você beber, mais água mais você vai melhorar. Então, você dá responsabilidade para o paciente, na medida que ele consegue aceitar. Sim, Entendeu? E aí você cria um vínculo com essa sim. pessoa. Porque você é o canal, você alerta, você dá o Exatamente. caminho. Só que cada um é responsável por suas atitudes, de saber que ele vai ou não Exatamente. seguir, né? Exatamente. Sim. Então, é isso. Eu É, acho que é deixa eu isso. fazer assim, deixa eu fazer assim. Vamos abrir para pergunta para ver se alguém quer perguntar alguma Vamos. coisa, se tem Vamos. alguma dúvida, se quer perguntar, pessoal, fica à vontade. Como está Então, eu sendo na posso até prática? falar de algumas coisas que eu gosto muito de usar, obviamente que depende, Fala, né, Sil. Eu sempre gostei muito de usar alguns fitoterápicos, tá? Inclusive eu uso, porque eu tenho probleminha Uhum. vascular há muito tempo, como castanha da Índia, rutina, Legal, centelha legal. a asiática, a mamelis, eu sempre uso junto com a vitamina C, né? Legal. A gente Uhum. tem uma série, eu gosto muito do pinospinaster, que é o piquenogenol, né? Ele tem uma ação flebótica muito boa também. E a diosmina e a esperidina, são
O Melilotus também é muito bom, oficinalis, né? A gente usa até para fazer o eixo vascular de pacientes que, quando a gente começa a fazer a parte de intraderma, a gente usa para fazer eixo vascular. Então, assim, você tem uma série de medicações que atuam, né, positivamente ali, melhorando a questão flebotônica mesmo, Uhum, né? Eu acho que é também muito importante você ver a questão da eficiência venosa associada, que é uhum. comum, né? Principalmente na mulher que usa anticoncepcional, né? Você tira esse anticoncepcional, Sil, quando ela Ai, tem eu tiro de lipedema, quase você todo mundo. Olha, eu tenho 4 pacientes jovens que fizeram TVP, tá? E tenho 2 pacientes com 28 anos que fizeram TIA. O que é TIA? Ataque isquêmico transitório. O que elas tiveram? Um trombo que foi parar lá no cérebro, com 28 anos, por conta de uso de por pílula. conta de. Então, Uhum. assim, eu não gosto de anticoncepcional para oral, para anticoncepção, entendeu? Mas existem casos e casos. Uhum. Se você quer fazer, ou se a pessoa quer fazer, né, e ela tem. O que você pode fazer? Colher história genética, né? Fazer marcadores para trombofilia e acompanhar com Doppler de membros inferiores. Você vai ter um acompanhamento preventivo. Mas, assim, hoje em dia, a moçada bebe, fuma, né? Enfim, muitas vezes não faz tanto exercício, come errado, né? Ainda usa a pílula precocemente, né? Fica muito tempo sentado vendo TV, ou enfim. Então, assim, eu acho que cabe a gente tentar um método, né, um método anticoncepcional que não seja hormonal, né? Principalmente para esses pacientes que têm esses receptores aumentados de estrogênio na Não bexiga. não dá para você ficar, realmente é muito difícil, né? A outra coisa é melhorar o próprio ciclo desse paciente, né? Eu gosto muito de usar o óleo de prímula, né? Porque muitas vezes regula o processo inflamatório, né? A tensão pré-menstrual, né? Você pode usar algumas vitaminas do complexo B, né? Porque você tem mulheres que fazem um pico de estrogênio absurdo na Uhum, ovulação. É característica, uhum, né? Cada mulher tem uma característica, uhum. né? Muitas vezes ali pelo próprio estilo de vida, né? Você vê a mulher que tem dismenorreia e não é tratada, que é a cólica, ela vai ter endometriose, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente como médico tem que prevenir os processos inflamatórios, né? A gente tem que atuar para que eles não sejam perenes, porque eles vão causar outros problemas, né? Sim, Você tem muita gastrite, você acaba fazendo pólipo sim. Ou no seja, tem estômago, muita né? coisa então, né, ô Sil, para poder fazer e diminuir todo esse processo inflamatório da pessoa. Ou seja, diminuindo esse processo inflamatório, você vai melhorar a parte estética e você com certeza vai melhorar essa parte da dor, essa parte funcional. Sim, sim. Agora, é aquilo que eu falo, acho que a gente não pode se fechar dentro de um protocolo, né? Dentro de uma caixa, né? Olha, eu só uso isso, eu só uso aquilo. Não, eu acho que é um quebra-cabeça. A gente vai juntando as pecinhas, sabe? Melhorando aqui, vendo aqui. Tem situações que a gente vai ter que contornar mesmo, que não tem muito jeito. Ah, não, não Uhum, vou tratar porque usa isso. Não, você vai minimizar o efeito, vai vigiar, né? E vai conversar com o paciente e mostrar a correlação. Dá para uhum. ele a responsabilidade do processo dele. Como é que ele vai ter responsabilidade por um processo, Ju, se ele não sabe? Não Ele não sabe, é não tem. médico. Não. Ó, você tem na sua célula um receptor que possivelmente tem maior afinidade ao estrogênio. E esse receptor ali, ele vai se acoplar ao estrogênio, vai ter uma ação maior. E a célula vai hipertrofiar, vai ficar maior, vai causar. Aí você vai explicar, você faz um desenho. Uhum. Aí ele vai, cara, eu não vou fazer, eu vou tomar um negócio que pode piorar isso. É, porque também não Entendeu? é só passar o tratamento e não explicar o que está acontecendo, né, Sil? É importante Sim, também é você colocar o explicar. paciente. Exatamente, Ju. Eu acho que quando a gente faz isso de uma forma didática, simples, sabe? Sem arrogância, simples mesmo, sabe? Dependendo do. A gente mostra para ele, você implica ele dentro do processo, né? Sim. É que eu digo para os pacientes que têm problemas vasculares: olha, se você usar a meia, você vai ter muito melhor, vai ser muito melhor, você vai prevenir. É muito difícil usar meia. A gente mora numa cidade extremamente quente, aquilo é apertado,
Uhum. Entendeu? Dá para você dizer para o paciente impor para usar uma meia? Eu tenho Não. problema vascular, nunca consegui usar meia, mas eu faço tudo. Eu boto a perna Uhum. para cima, eu uso cremes, né? O Vecastem de noite, eu tomo Uhum. todos os meus remedinhos, eu faço meu Doppler anual, mas eu não consigo usar meia, porque eu morro de calor. Agora, eu faço exercício, eu não fumo, eu bebo pouco. Então, eu não faço isso, mas eu faço o resto. E cuido. Entendi. Entendeu? Dá pra Então, não tirar 10, mas dá pra tirar 9,5. isso, então eu acho que a gente pode, dentro daquilo que é possível, né, pro paciente e diante daquilo que ele quer. E é por isso que eu sempre acho que a gente tem que perguntar: o que que você quer? E Uhum. dali a gente no final volta. Faz um Olha só, planejamento. vamos fazer, porque é aquilo que eu falei, é simples. Mas não dá para você plantar batata e colher melancia, não vai conseguir. Maravilhoso, Sil. É isso, é Maravilhoso. simples, a gente começa da base, e assim, Ju, eu acho que é isso, é a gente conseguir ter estratégias que sejam possíveis para o paciente, porque senão fica ruim para você que está aí na Fica muito ponta, impossível, fica um objetivo fica, muito fica distante. complicado para mim que estou aqui do outro lado, né? Que o paciente vai e chega lá e faz uma prescrição. Você vai comprar o Daflon, que é maravilhoso, custa R$ 200. Né? Nem todo mundo consegue fazer. Né? Muitas Uhum. vezes eu uso uma coisa manipulada, sai um pouco mais barata. A gente usa uma Uhum. L-Lopes, uma coisa. Funciona, é muito bom. Mas a gente também tem que ver o quanto que aquilo vai impactar na vida do paciente. Porque também não adianta usar uma medicação muito cara e estressar a pessoa. Sim. Entendeu? Então, até isso, porque sem saúde financeira ninguém Sim. tem vida sem estresse, né? Não tem jeito. Sil, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, se alguém quer perguntar, porque já já vai cair, porque a Vai gente cair. tem uma hora. Bom, gente, acho que ninguém perguntou, só elogios aqui com a Sil. Ah, Seu Instagram, Sil, é esse. Eu acho que as pessoas vão ficar muito satisfeitas em seguir você, porque você fala muita coisa legal, você tem muito que acrescentar. A Lu tá falando aqui, ó, que tá com ânimo em ouvir a gente falando, esperança no tratamento. É isso aí, Lu. tem assim. É Tem assim. esperança e com certeza você vai ter uma melhora muito grande. A gente não tem como falar o quanto a pessoa vai melhorar, mas a gente garante que ela, com certeza, se você Sempre tiver esse melhora. comprometimento, Sempre você vai ter melhora. a sua melhor versão, né? Sempre melhora. Sempre melhora, tá? Sil, Fazer diferente sempre melhora. com certeza, Sil, eu quero te agradecer imensamente, tá? Por você ter entrado nessa live comigo, por ter esclarecido. Você é uma pessoa que eu admiro muito e eu tenho certeza que quem parou para ouvir a gente é, teve também essa mesma sensação que eu tive, de que com certeza eu tô saindo daqui mais enriquecida nesse encontro que eu tô saindo com você. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente toda a sua sabedoria. Ju, a gente está aqui para somar, né? Não é para dividir nem para subtrair, é para somar, só isso, né? Estou nesse universo para trazer para as pessoas o que eu já vivi e o que eu aprendi, Ah, certo? E trazer amor e trazer possibilidade de vida, é isso. Viu? Obrigada a você pelo convite. É um prazer enorme trabalhar você é com você. maravilhosa, Sil. Viu? Você também, viu? Grande beijo, meu Para amor. você Fica com também, meu Deus. amor. Um beijo para todo mundo que ficou e ficou com a gente aqui assistindo. Eu espero que tenham gostado muito. E qualquer dúvida, eu tenho certeza que eu, a Sil, estaremos aqui Pode perguntar que a abertas. gente está à disposição. Isso aí. Grande beijo. Beijo Tchau. grande.